Nós estamos estudando a palavra de Deus no livro de Atos, e o texto de hoje é muito relevante para o nosso aprendizado, porque esse texto vai trazer como proeminência uma palavrinha que deve ser uma premissa na nossa fé e na nossa busca de Deus. Essa palavrinha se chama unidade. A unidade, ela é o princípio para a nossa perseverança na fé. Os muitos problemas que muitas vezes nós vivemos na igreja, os vivemos porque muitas vezes não temos unidades. E aí não resolvemos os problemas, na verdade os problemas aumentam. Mas quando uma igreja ela tem unidade, ela é unida no momento de luta, no momento de dor, no momento de alegria, em todos os momentos, ela está unida, ela vence os seus problemas com muito mais facilidade. Então, a temática de hoje é muito relevante para a nossa vida na fé, para a nossa doutrinação, na nossa espiritualidade. Eu quero falar sobre a unidade da igreja. E esse tema está aclarado na exposição do texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 45. Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias. Atos, capítulo 2. O que nós vamos perceber nesse texto é que o escritor Lucas, ele agora vai tratar da vida e do caráter da igreja nessa introdução. Ele começa a dar os primeiros passos na unidade de fé, comunhão e amor. Portanto, o que vai ficar em pauta aqui para o nosso ensinamento é exatamente o caráter da igreja. Nós vamos trabalhar esta questão do caráter da igreja, e esse caráter começa pela unidade. Esse caráter começa pela unidade. E a gente vai perceber que a igreja de Cristo, ela é formada com diversas pessoas que, apesar da diversidade, que apesar da pluralidade, que apesar da diferença de cultura, da personalidade e outras coisas que nos diferenciam um dos outros, a característica principal da igreja é a unidade na fé, no amor e na comunhão. Nós precisamos entender essa verdade, que nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem uma identidade, cada um tem uma personalidade, cada um tem um tipo de talento, de dons, cada um tem alguma coisa que se destaca. Mas, apesar da nossa diferença, nós precisamos estar unidos como igreja. É isso que Lucas está tratando nesse texto. Existe um teólogo, não é um dos meus preferidos, nem gosto de tudo que ele fala, seu nome é Mike Birman, mas existe uma coisa que ele falou no seu livro, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, que isso daí eu gostei do que ele falou, e é uma verdade. Ele vai dizer o seguinte a respeito da igreja, com seus muitos membros diferentes. Ele diz assim: a igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual, no qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade, não é grego nem judeu. A mais profunda de todas as divisões baseadas na história religiosa é vencida, não há grego nem bárbaro. A mais profunda de todas as divisões culturais é vencida, não há servo ou livre. A mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida, não há macho nem fêmea. A mais profunda de todas as divisões humanas é vencida. Então a gente percebe que a igreja do Senhor Jesus, ela é construída por pessoas diferentes, como aconteceu no início da igreja primitiva, escravos, judeus, gregos. Já não há mais separação, todos somos um só
em Cristo Jesus a despeito de nossas diferenças, apesar de nossas diferenças. Então, o que a gente percebe que a unidade é algo primordial para a vida saudável de uma igreja. E aí a pergunta que nós fazemos para adentrarmos a esse estudo é a seguinte: será que como igreja de Cristo temos vivido essa unidade, embora haja diferenças no meio de nós? Ou ainda vivemos separados e divididos devido a essa pluralidade que existe nas igrejas? Portanto, hoje a nossa reflexão, o nosso estudo terá como tema a unidade da igreja. Eu tenho certeza que você manteve a sua Bíblia aberta. Vamos olhar para ela e vamos ler o texto novamente e vamos ver o que o texto está nos dizendo. O que Lucas quer dizer para a igreja? Versículo de número 42, reparem que o que o verso está nos dizendo aqui é que aquela igreja era perseverante na doutrina, tinha comunhão tanto no partir do pão quanto nas orações. É isso que o verso 42 está nos dizendo quando ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então essa igreja é uma igreja perseverante na doutrina, ou seja, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, tanto no partir do pão, ou seja, eles ajudavam as pessoas necessitadas, quanto nas orações. Eles tinham tudo em comum, eles faziam tudo em conformidade com a fé que eles tinham. Então o versículo 42 está nos mostrando isso, que aquela igreja perseverava na doutrina e aquela igreja tinha unidade, tinha comunhão, no partir do pão, nas orações, no viver junto. No versículo 43, olhe para o versículo 43, você vai perceber que esse versículo 43 está nos dizendo que eles tinham temor no coração e eles viviam maravilhas e sinais de Deus. Ou seja, o texto diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando o texto se refere que eles tinham temor, isso não significa que eles tinham medo. Isso não significa que eles tinham medo de Deus. Mas eles tinham temor a Deus. Eles criam em Deus porque eles estavam vivenciando o poder sobrenatural de Deus. Eles estavam vendo as coisas que verdadeiramente Deus fazia. Eles tinham testemunho da fé deles. Então eles criam em Deus de forma verdadeira. Eles tinham temor nos seus corações. É isso que o verso 43 está nos dizendo. E no verso 44 vai nos dizer que eles tinham a mesma fé e estavam juntos, porque eles tinham tudo em comum. A fé deles não era diferente. Eles estavam no mesmo foco, na mesma forma. Eles creram no Jesus ressuscitado. Eles creram na mensagem dos apóstolos. Por isso que eles eram perseverantes na doutrina. Então a gente percebe aqui no verso 44 que diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então a gente percebe isso, que eles tinham a mesma fé, estavam juntos, tendo tudo em comum. Agora o versículo 45 vai nos dizer o seguinte: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então a gente vai perceber no verso 45 que Lucas está nos dizendo que os irmãos daquela igreja eram solidários, viviam na prática da piedade. Eles não deixavam as pessoas que tinham necessidade
mas eles tinham piedade no seu coração e faziam a caridade para com aquelas pessoas. Então são ênfases do texto que nos mostra como era a igreja ali de Atos, essa igreja primitiva. E o verso 46, a gente vai perceber no verso 46 que a unidade da igreja trazia paz e alegria. Olha só o que diz o verso 46: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a gente percebe aqui que a unidade daquela igreja trazia paz e alegria. Não era uma igreja que estava em guerra, não era uma igreja que estava vivendo lutas internas, problemas internos. Não, era uma igreja que tinha paz, era uma igreja alegre, era uma igreja que realmente estava vivendo a alegria da salvação. E a gente percebe isso no verso 46. Então, quando o texto vai dizer que eram todos unânimes e singelos de coração, ou seja, não havia naquela igreja fingimento, não havia entre os irmãos falsidade. E é essa unidade que Lucas está apresentando aqui, que a igreja tinha, que vai trazer força para essa mesma igreja suportar a perseguição que ela já iria viver. Vai viver mais à frente aqui uma perseguição muito forte, mas é essa alegria, é essa paz, é essa fé que as une em Cristo Jesus, que vai fazer com que aquela igreja suporte a tribulação que estava por vir, né? E aí no versículo 47 vai dizer assim, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma outra coisa que Lucas está nos dizendo aqui, através desse verso 47, é que naquela igreja havia louvor e graça. Ou seja, havia louvor sincero, a adoração deles era sincera, e ao mesmo tempo havia graça, isto é, aquela igreja estava sendo admirada pelas pessoas que não eram crentes, pela comunidade que ela estava. Todos admiravam o que acontecia naquela igreja, a unidade, a alegria, o amor, a paz e o poder. Então, aquela igreja fazia diferença na comunidade, ela era relevante para a comunidade que ela estava situada. Portanto, o texto está nos dizendo que havia louvor e graça. A gente vai perceber então 3 pontos aqui que nos traz lições importantes para esse estudo. O primeiro ponto que eu destaco aqui é que, mediante esse texto, nós vamos ver que precisamos perseverar na doutrina. A unidade é um princípio da nossa perseverança. Certo? Devemos aprender isso. Precisamos perseverar na doutrina de Cristo. Precisamos fazer o que a Bíblia nos ensina. E a unidade é um princípio da nossa perseverança. Ninguém consegue perseverar sozinho. Você precisa estar unido a uma igreja. Você precisa estar unido a alguém, a um povo. Ninguém consegue caminhar sozinho. Portanto, a unidade é o princípio dessa nossa perseverança. Por quê? Indagamos então para o texto. Primeiro, porque nós somos interdependentes de Deus e do outro. Lembra quando começamos a Bíblia, que Deus viu que não era bom o homem viver sozinho. Então Deus fez uma adjuntura. Mas ali, quando você vai ver o sentido original do hebraico, fazendo uma exegese do texto, você vai perceber
não está se tratando da palavra Adam, homem. É uma outra palavra no hebraico ali que quer dizer humano. Não é bom que o humano viva só. Portanto, a interpretação ou a tradução mais fiel seria: não é bom que a humanidade esteja só. Isto é, Deus nos fez ser interdependente. Nós precisamos do outro. E se não houver então essa interdependência entre os irmãos, nós seremos uma igreja dividida. Mas quando nós compreendemos que nascemos assim, como seres interdependentes, perceba, quando o bebê nasce, o bebê nasceu, ele consegue comer sozinho, ele consegue trocar a sua roupa sozinho, ele consegue fazer alguma coisa sozinho? Não consegue, porque Deus o fez interdependente. Ele precisa de alguém para cuidar. Se a mãe não amamentar, ele vai morrer de fome. Se a mãe não o vestir, ele vai sentir frio. E nós somos seres interdependentes. Obrigado, gente. Então, precisamos perseverar na doutrina. A unidade é o princípio da nossa perseverança, porque, em primeiro lugar, nós somos interdependentes, nós dependemos um do outro. E, em segundo lugar, porque tudo que é independente vai morrer. Tudo que é independente vai morrer. Se você está na igreja, está caminhando sozinho, não compartilha, como a gente aprendeu na outra mensagem. Não caminha junto. Não compartilha da sua luta, da sua dor com outros. Se você pensa em caminhar sozinho, certamente você vai morrer. Porque tudo que é independente morre. Você precisa estar unido, você precisa estar ligado. Hoje a gente vive um tempo em que existem muitas igrejas independentes. E aí fecham as portas cedo. Porque nasceu independente, com uma visão independente. Hoje nós ouvimos falar de ministério independente, né? Aí você ouve falar, ministério fulano de tal. Não é mais na igreja que está em proeminência na vida da pessoa o seu nome. Ministério fulano de tal. São grupos de louvor que passam a ser itinerantes, que passam a caminhar sozinhos sem ter compromisso com a igreja. Certamente, essas pessoas que vivem assim vão morrer espiritualmente, porque tudo que é independente vai morrer. Não existe igreja independente, não existe ministério independente, não existe obreiro independente. Todos nós precisamos estar ligados em uma igreja séria, todos nós precisamos estar ligados no corpo. Todos nós precisamos ter um pastor, todos nós precisamos obedecer nossa liderança, o saber que nós somos seres interdependentes. E se nós caminharmos sozinhos, nós vamos morrer. Em terceiro lugar, porque a igreja é um corpo de muitos membros. Aí hoje você vê igreja da visão Célula, igreja da visão G12, igreja da visão MDA, e aí são várias visões que vão surgindo. A visão Célula, por exemplo, que as coisas são basicamente iguais, é que todo mundo vai discipulando, todo mundo é líder, todo mundo discipula um grupo, daquele grupo todo mundo vai discipulando outros, e é tudo algo pragmático, de forma que todas as pessoas se tornam iguais, todo mundo é líder. E a igreja brasileira tem sofrido com esse sistema, porque é um sistema pragmático para o crescimento. E o que está acontecendo é que a igreja não está crescendo, mas está inchando. A gente precisa repensar a questão da igreja em célula, por exemplo, porque a Bíblia, quando vai falar a respeito de o que é a igreja, a Bíblia fala que a igreja é um corpo de muitos membros. Ou seja, as pessoas são diferentes. Existe, se é um corpo, existe mão, existe braço, existe olho, existe boca, e Cristo é o cabeça.
Então a gente percebe lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo vai nos ensinar sobre isso, quando ele diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo. Então a igreja é um corpo de muitos membros. Você imagina que se eu arrancar o meu polegar, arrancar ele do meu corpo, o que vai acontecer com ele? Certamente ele vai apodrecer e vai morrer. O meu corpo vai continuar vivo, vai cicatrizar, mas todo o meu corpo vai sentir a dor, mas vai cicatrizar e vai sobreviver. Mas aquele dedo polegar que foi arrancado, que se tornou independente, que ficou sozinho, ele vai morrer. Mas o meu corpo, não, o meu corpo vai sobreviver, ainda que com dor. Então, quando Paulo faz a referência que a igreja é um corpo de muito membros, ele está dizendo exatamente isso, que as pessoas são diferentes. Não são todos que serão pastores, não são todos que serão apóstolos, no caso daquela época, não hoje. Não são todos que serão músicos, não são todos que serão cantores, não são todos que serão evangelistas, não são todos que serão missionários. Cada um nasceu com um dom, com uma qualidade específica, com um ministério específico, com um carisma de ministério específico para promover a obra do Senhor. Então, todos nós aqui temos uma qualidade, um dom, mas nós somos diferentes. Talvez aquilo que eu faço bem não é o que você faz bem, mas aquilo que você talvez faz bem não é o que eu faço bem, porque cada um de nós tem um chamado, um carisma de ministério. E em 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 8, vai dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No versículo 20 ainda diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem não o vê. Então isso nos mostra aqui que uma igreja que ama, ela está unida. Uma igreja que vive o amor de Jesus, ela não tem divisão, ela não tem guerras internas. A guerra que a igreja tem é contra os principados e dominadores do mal. Então nós precisamos viver na prática, na verdade, este amor que nos une, este amor que vem de Deus, que nos une apesar da nossa diferença. Mas o segundo ponto do nosso aprendizado aqui, eu diria que precisamos voltar ao temor a Deus. Uma igreja debaixo do temor viverá sinais e maravilhas. Então Lucas está dizendo que aquela igreja vivia esse temor e que ela estava vendo os sinais de Deus, as maravilhas de Deus. Mas quando nós olhamos para o nosso contexto, para a contemporaneidade, para a nossa situação atual da igreja, por exemplo, no Brasil, nós vamos perceber que vivemos um tempo de guerras e brigas entre o povo de Deus. São pastores brigando na televisão, são igrejas brigando contra a igreja, são denominações que vão surgindo a todo tempo por discordância, por divisões. Então a gente percebe que tudo isso revela indubitavelmente a divisão que nós estamos vivendo na contemporaneidade. Ou seja, não há temor no coração do povo. As pessoas têm perdido o temor a Deus. As pessoas têm perdido o respeito pela casa de Deus. As pessoas têm perdido o respeito pela palavra de Deus. Muitos de nós já temos nos acostumado com o sagrado. E isso é um perigo iminente na nossa sociedade. Porque as pessoas estão vindo na igreja, vão se acostumando com o sagrado e não vão se arrepender
Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma vez que a gente entendeu a palavra de Deus, uma vez que a gente estudou, a gente precisa ter o cuidado para não se acostumar com o sagrado. A gente precisa ter o cuidado para a nossa vida na igreja não ser uma rotina. A gente precisa ter um cuidado para que o trabalho que nós prestamos no culto ao Senhor não seja algo pragmático, algo para nos promovermos, ao invés de promover a glória do Senhor. É por isso que nós vivemos um tempo de escândalos. É por isso que nós vivemos um tempo de apostasia espiritual, de declínio moral. É por isso que nós vivemos a vergonha do Evangelho, a profanação do Evangelho nos altares. O grande teólogo que eu gosto muito, chamado John MacArthur, ele escreveu um livro falando com o seguinte título: Com vergonha do Evangelho. E aí ele começa a dizer que esse Evangelho contemporâneo é outro Evangelho, e desse Evangelho ele sente vergonha. E aí ele vai falando as coisas que nós estamos vivendo na contemporaneidade, e é um livro que eu indico, né? Se você quiser anotar aí, depois você buscar na internet ou comprar esse livro, Com Vergonha do Evangelho, é o escritor teólogo americano John MacArthur. Quando nós olhamos para o livro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 9, diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então a gente percebe aqui a importância de nós temermos a Deus, a importância de nós vivermos a busca constante desse primeiro amor que nós pegamos no domingo, a busca constante da vida de novidade, de uma espiritualidade nova com Deus, de forma que a gente viva o processo de santificação continuamente na nossa vida, temendo a Deus o tempo todo, sem correr o perigo, né, de nos acostumar com o sagrado e nos tornarmos religiosos, ao invés de crentes espirituais. Portanto, o primeiro ponto, precisamos perseverar na doutrina. A unidade é o princípio da nossa perseverança. Segundo ponto, precisamos voltar ao temor a Deus. Uma igreja debaixo do temor viverá sinais e maravilhas. Então a gente só começa a ver a glória de Deus, a gente só começa a ver os sinais de Deus nas nossas vidas, bênçãos do Senhor, curas, milagres e tantas coisas boas que Deus nos faz, quando nós realmente voltamos para o temor ao Senhor. É aí então que Ele se manifesta para nós, se revela para nós. Aquilo que a gente estudamos no processo de santificação do nosso retiro, né? Ninguém verá a Deus se não se santificar. Mas há um terceiro ponto aqui para nós entendermos, que é o seguinte: precisamos estar juntos. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, a saber, a nossa fé em Jesus Cristo. Então, temos muitas diferenças que podem nos separar, mas o que nos une, que é o nosso amor a Cristo, que é a nossa fé em Cristo, este amor, este Jesus, isso que nos une é maior do que aquilo que nos separa. A gente percebe então que a unidade de fé, amor e comunhão era uma proeminência na vida daquela igreja. Isto estava em destaque na vida daquela igreja. Ela refletia amor, ela refletia unidade, e ela repartia, né, e compartilhava a sua necessidade. E isto
ela fazia com alegria, singeleza de coração. Ou seja, o seu louvor era sincero, e por isso é que esta igreja caía na graça do povo. E isso, irmãos, que as pessoas sentem falta hoje. As pessoas que visitam a igreja, né, as pessoas que ainda não se entregaram a Cristo, uma das maiores dificuldades delas é porque muitas vezes elas vêm para a igreja e elas veem muito mais unidade lá no bar onde ela bebe a cachaça dela do que muitas vezes na igreja. Ela vê muitas vezes muito mais fé, amizade entre aonde ela estava do que propriamente na igreja. Então muitas vezes as pessoas chegam e se decepcionam com a igreja contemporânea. Mas nós, que somos o remanescente fiel, nós que perseveramos na doutrina de Cristo, nós somos diferentes. E as pessoas, quando entrarem nessa igreja, vão ver que aqui verdadeiramente tem unidade, vão ver que aqui verdadeiramente a gente vive a fé que pregamos, vão ver que verdadeiramente a gente transmite o amor de Jesus, o amor que a Bíblia nos ensina. Portanto, se nós queremos que essa igreja continue no seu crescimento, resgatando vidas, vendo os sinais e maravilhas de Deus, nós precisamos viver como princípio na nossa vida a unidade de fé, amor e comunhão, como vivia a igreja primitiva. Portanto, a igreja que vive em unidade, certamente o louvor dela, certamente a adoração dela será sincera diante do Senhor, e o Senhor se manifestará nesta igreja por causa da sua sinceridade, por causa da sua verdade, por causa do seu louvor e do seu quebrantamento. E quando isso acontece, irmãos, ela cresce, como a gente percebe no verso 47, que eles louvavam a Deus, contavam com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso Deus acrescentava-nos o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram. Depois de uma outra pregação, quase 5.000 pessoas. E todos os dias Deus ia acrescentando mais e mais, porque aquela igreja tinha temor, aquela igreja vivia o poder de Deus, aquela igreja era uma igreja de verdade. Eu concluo dizendo para você que essa igreja está nos ensinando a perseverar na doutrina e viver na unidade como princípio da nossa perseverança nessa doutrina. Então o texto está nos ensinando, que Lucas está pregando para nós, nos dizendo o seguinte: persevere. Você como igreja precisa perseverar na doutrina. E a única forma de você, o princípio que rege isso, essa perseverança, se chama unidade. Se nós não tivermos unidade, não estamos perseverando. Então o texto está nos ensinando isso: perseverança e unidade de fé. Segundo, o que Lucas está nos ensinando é que essa igreja, ela vivia no temor de Deus. Lucas está dizendo então que nós precisamos, não podemos perder o temor a Deus, mas nós precisamos buscar esse temor a Deus, vivendo como igreja debaixo desse temor, vendo os sinais, vivendo as maravilhas, testemunhando a glória de Deus no nosso meio. Às vezes as pessoas dizem assim: poxa, aquela igreja é tão fria, não acontece nada. E muitas vezes aquelas pessoas têm razão. Porque se nós não estamos vivendo no temor, se nós não estamos perseverando na doutrina, se nós não estamos tendo unidade, obviamente que nada está acontecendo e nos tornaremos frios então. Mas quando nós buscamos viver no temor a Deus, quando nós estamos debaixo desse temor, verdadeiramente nós veremos os sinais e as maravilhas do nosso Deus. Em terceiro lugar, Lucas, ele nos mostra que essa igreja está nos ensinando que precisamos estar juntos
e viver a unidade na fé, no amor e na comunhão. Ou seja, aquela igreja está nos ensinando que apesar das diferenças que eles tinham, gregos, judeus, escravos, livres, apesar de todas aquelas diferenças que existiam ali, aquela pluralidade de cultura, apesar daquilo que os separava entre judeus, hebreus, o que os unia era maior do que os separava, ou seja, o amor de Deus, Jesus Cristo. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Essa era a fé que eles viviam e essa deve ser a nossa fé. Cristo Jesus é a razão pela qual nós andamos juntos. Cristo Jesus é a razão pela qual nós suportamos uns aos outros. Cristo Jesus é a razão pela qual nós estamos aqui, apesar das nossas diferenças. Eu termino esse estudo fazendo uma rápida aplicação para a nossa análise da nossa vida espiritual. Como igreja que somos, temos perseverado na doutrina, na fé, vivendo o verdadeiro amor por aquilo que de fato nos une? Será que estamos temendo a Deus e vivendo suas maravilhas e prodígios em nós? Estamos testemunhando as grandezas de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, dos nossos filhos? Nós estamos vendo sinais de Deus. Estamos caminhando juntos, em unidade de fé, amor e comunhão, no mesmo objetivo, pensamento e propósito. Somos alegres como a igreja primitiva, nessa fé que nos une. Vale essa reflexão para mim e para você. Vamos orar com a sua cabeça. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor, nos nossos corações. A nossa gratidão porque a tua palavra é o nosso guia, Senhor. É nela que nós aprendemos a ser o que o Senhor quer que sejamos. É nela que nós aprendemos, ó Pai, e aplicamos a tua verdade na nossa vida. Te pedimos humildemente em oração neste momento, meu Deus, que essa semente germine no nosso coração. Que no dia de amanhã nós possamos, venhamos, melhor, pensar nela com responsabilidade e entendermos, Senhor, que ela não volta vazia, mas que nós precisamos praticá-la, aplicá-la em nossa vida. Então que possamos entender que essa união é o princípio regedor da nossa fé. Essa unidade, Senhor, é a preeminência da sua ordenança, da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Se não houver unidade, Senhor, o Senhor não opera. Foi por isso que o Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele está ali. É por isso que existe unidade na Trindade Santa. Pai, o Filho e o Espírito Santo estão de comum acordo. E é por isso que a igreja e o Espírito precisam estar de comum acordo. E todos aqueles que são regidos pelo Espírito, doutrinados pelo Espírito, andam em unidade, Senhor, na comunhão da fé, no amor. Nos ensina a ser assim, ó Pai. Nos ajuda a ser assim, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.